Olá, meus irmãos, vamos iniciar mais um momento missionário e já vamos começar falando nosso tema e a nossa divisa. E o nosso tema é Jesus Cristo é a única esperança. E a nossa divisa diz o seguinte: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida Ele te dará. Brasil. Hoje vamos apresentar a quarta e última ênfase da nossa campanha de missões nacionais em 2021. Jesus Cristo é a única esperança para as cidades. E eu já quero te convidar a orar por essa quarta ênfase, pelas metrópoles, pelas cidades do nosso país, para que Deus nos abençoe e proporcione novos projetos metropolitanos nesses locais que não tem tanta dificuldade de acesso, mas talvez tenha limitações espirituais e dificuldades de avanço no Evangelho. Fazer missões é a mais linda expressão de bondade e compaixão para com o próximo, e somente a Igreja de Cristo Jesus tem o privilégio de levar o pecador até os pés do nosso Senhor e Salvador Jesus. Apenas Jesus pode levar esperança de salvar os perdidos. Infelizmente, vivemos em um tempo quando muitos crentes insensíveis rejeitam a ordem dada pelo nosso Senhor de pregar o Evangelho em todo o mundo, deixando de participar do maior projeto de Deus, que é levar a salvação a todos. Os ensinos da Palavra do Senhor são uma janela que dá permissão para afirmar que a ação salvadora de Deus agiu e continua agindo nas cidades, apesar da dificuldade e das distâncias relacionais. No contexto urbano, compra-se, vende-se, anda-se lado a lado com pessoas, utiliza-se o mesmo transporte e tudo isso acontece sem que venha a se tomar conhecimento do nome da outra pessoa, do caráter, muito menos da história de vida pessoal de um dos outros. Existe a proximidade física entre as pessoas, mas nós sabemos que viver nas cidades leva a reconhecer que o individualismo e a privacidade escondem quem a pessoa é, o que ela fez e o que ela faz. Não devemos interpretar o isolacionismo e a privacidade urbana como fatores de impedimento para a missão da Igreja, mas como uma barreira a ser transposta pelo poder do Espírito Santo. O fenômeno social que atualmente provoca o maior movimento urbanizador da história da humanidade não é uma realidade alheia à soberania divina. As cidades devem ser analisadas do ponto de vista bíblico e missionário, pois são a próxima fronteira missionária a ser atingida. O Evangelho de Jesus, ao se espalhar pela cidade, modifica as relações e dignifica aqueles que a cidade considera como uma escória. Através do ministério urbano do apóstolo Paulo, por exemplo, não apenas Onésimo, mas centenas ou talvez milhares de pessoas foram marcadas pelo Evangelho. A esperança para as cidades do Brasil não está em governantes ou em políticas, mas sim no Senhor Jesus Cristo. Essa necessidade ela é real e urgente, não podemos ficar parados diante dessa realidade. Precisamos ser instrumento de Deus na propagação do Evangelho para todas as cidades do Brasil, até que todas elas conheçam a Cristo. A obra desenvolvida por meio dos nossos missionários tem levado esperança às cidades, e a esperança que é Jesus Cristo, aquele que faz o barco seguir firme, mesmo em meio ao mar revolto, tem conduzido a nossa história. Somos a única igreja batista em toda a região da Zona Leste. E o nosso desafio aqui foi apresentar esse Jesus maravilhoso que traz esperança. Quando nós chegamos, a violência que era tensa, era muito grande. Diante disso, nós convocamos a igreja que nós encontramos a orar, a buscar a Deus em favor dessa situação, para que o Senhor pudesse nos ajudar também nesse processo. E nós motivamos a igreja a avançar e não a recuar.
que a oração mudaria toda a história. E Deus mudou a situação. Diminuiu, né, toda aquela violência, diminuiu toda aquela situação de medo, de aprisionamento das pessoas. E a igreja pôde ver ali na prática o resultado da oração. Cristo é a única esperança. Quando nós chegamos aqui, nós tínhamos uma capela de madeira e aonde ela já estava tendo necessidades de trocar. As paredes já estavam estufando. Enfim, nós desafiamos a igreja a construir uma nova capela e Deus começou a movimentar o povo na questão da contribuição. A igreja não parou de ser uma igreja missionária. O investimento em missões não parou, pelo contrário, ele aumentou e Deus começou a mostrar grandes coisas através disso. A Pamela chegou na igreja num chá de mulheres. Ela vem de uma história de vida bem sofrida e ela estava, na época, morando com o Júnior, estavam morando juntos. E através de um encontro de mulheres foi onde eu conheci a Esperança e tive o prazer de convidar o meu esposo. Eu vim num culto, gostei da Igreja Batista Missionária, voltei no próximo culto, no domingo seguinte, e nisso eu aceitei Jesus através de um abraço que eu recebi e eu senti que foi algo espiritual mesmo, vindo de Deus. E eles começaram a trabalhar, a servir ao Senhor aqui conosco. Hoje eles são líderes da igreja, hoje eles são diáconos aqui na comunidade. Então o Senhor tem nos abençoado porque eles serão novos multiplicadores, novos treinadores e em nome do Senhor Jesus, líderes que levarão a semente do Evangelho até os confins da terra, aqui no Rio Grande do Sul. Deus nos deu um presente de poder ver a igreja num nível maior de fé. Ver eles presenciando tudo isso que Deus está fazendo, eles estão dependendo mais de Deus, aprendendo a depender mais de Deus. Eu sei que nós sabemos que isso é mão do Senhor, né? Deus tem nos dado líderes abençoados. Hoje, o nosso objetivo é terminar essa capela e fazer com que esse ambiente aqui seja um ambiente ainda mais acolhedor, até porque ela é uma capela maior, né, onde Deus tem nos mostrado que aqui vai ser um local onde mais pessoas serão alcançadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. E por tudo isso, cremos que Jesus Cristo é a única esperança. E você pode fazer parte de tudo isso. Participe com a sua oferta de missões para que a gente consiga alcançar o alvo da nossa igreja. Participe através da oração. Vá onde Deus te enviar, cresça onde Deus te plantar. Durante essa semana, não se esqueça de orar por todas as cidades do nosso país, para que todos saibam que Jesus Cristo é a única esperança para todos. Na próxima semana continuaremos falando da nossa quarta ênfase da nossa campanha. Jesus Cristo é a única esperança para as cidades. Então é isso, meus irmãos. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Deus abençoe. Alegria nele.